Hoje é dia de festa, é dia de celebrar a inauguração de mais uma livraria Paulus, uma livraria que pertence à editora Paulus, que tem como missão dar voz à religião católica e ao Evangelho. Hoje viemos até cá, temos connosco o Bispo D. Manuel Inda, que também abençoou esta nova casa. Olá, muito bom dia. Muito obrigada por estar novamente connosco no nosso programa. É um prazer da minha parte. E hoje é efetivamente um dia para celebrar a chegada de mais uma livraria Paulus aqui ao nosso país e à cidade do Porto, não é verdade? É, por todos os motivos. Por um lado, pela cultura em geral, mas por outro lado, pela cultura específica da fé. A Igreja sempre procurou ilustrar a fé até aquele limite da racionalidade até onde ela possa chegar. E, portanto, uma fé que não tivesse por detrás de si suportes de cultura seria uma fé fundamentalista. E aquilo que menos esperamos na católica é que seja fundamentalista. E Dom Manuel, hoje também foi escolhido um dia especial, é o dia de São José. Qual é a ligação que nós podemos fazer aqui deste dia de São José à livraria Paulus? É dia de São José, é dia da paternidade, nós associamos São José ao pai digamos assim, é legal do menino Jesus e, portanto, saúde também todos os outros pais. Quando há pai, fala-se em transmissão. Uma família não é constituída exclusiva. Faz parte do sítio onde se encontra a livraria, não é? Um sítio movimentado que é bom sinal, não é? Bem no coração da cidade, bem na cidade dos homens, que nós costumamos dizer. Até só para terminar esta ideia, de facto, o pai transmite uma maneira de ser, uma fisionomia cultural. Portanto, também de alguma maneira, uma livraria inaugurada neste dia transmite uma espécie de fisionomia cultural, que neste caso é dialógica na relação com o mundo. Qual é que é a importância de ter esta livraria ao dispor da Diocese do Porto agora? Que ligações é que vão poder ser feitas? De que forma é que há vantagens em ter aqui este espaço, não é? Para a Diocese do Porto é primordial que a nossa fé seja formada com a profundidade científica que seja possível. Para além de uma universidade católica, onde há uma faculdade de teologia, mas que lida com livros, e os livros têm de chegar de alguma forma, então uma livraria é uma mais-valia para essa dinâmica de uma fé que se quer científica, que se quer até ao limite do possível racional. Claro que a fé depois tem outra metodologia, nem tudo é racionalizável. De qualquer maneira, aquilo que possa ser racional deve ser racionalizado. A quem é que se destina essencialmente este espaço? A toda a gente, mas desde os cristãos que depois nas paróquias ou nos outros organismos são particularmente dinâmicos e precisam de suportes pedagógicos, doutrinais para a ação que desenvolvem, até aos estudantes de teologia, até ao público em geral, porque aqui tem desde as obras mais altamente científicas até outras coisas de divulgação. Até aos mais pequeninos, não é? Os que começam, por exemplo, até a catequese. Vi ali livros para quem começa a catequese, exatamente, a aproximar-se de Jesus, e então há aqui um leque abrangente nesse aspecto, não é? Mesmo de idades, de faixas etárias, não é? Evidente. Os catecismos enquanto tal, portanto, são distribuídos por um organismo diocesano que nós temos secretariado, mas de qualquer maneira um conjunto de materiais pedagógicos para a catequese ou fora da catequese, mas para aquele grupo etário que se encontram aqui. E muito bem. Também o Dom Manuel Inda fez aqui, mesmo há pouquinho, a apresentação de um livro, O Orvalho de Luz. Que livro é este? Este Orvalho de Luz é um livro que eu diria de um género que é espiritualidade. É um conjunto de pequeninos textos que fui produzindo ao longo dos últimos anos como Bispo do Porto e que, sintetizados à base de 14 núcleos temáticos, são uma espécie de alimentação espiritual da fé que a gente possui. Além disso, um outro, esse sim, é mais de âmbito científico, dentro da teologia, evidentemente, é o que nós chamamos de doutrina social da Igreja. Três núcleos temáticos fundamentais, era para inserir outro, mas não inseri, que é o núcleo, digamos, da compreensão da pessoa humana, o núcleo da antropologia,
o núcleo das relações sociais à base da pobreza e da exigência de solidariedade, e depois um outro tema que me é muito caro, que é o tema da democracia e o tema da cultura. Muito importante. E a cultura Eu aqui estou bem convencido que presente sim. nesta livraria também, não é? Porque, no fundo, é a divulgação de cultura, a cultura religiosa, neste caso, mas que não deixa de ser cultura, não é? Sim, evidentemente, a cultura nunca é monotemática. Exatamente. A cultura constrói-se a partir de múltiplas referências. Evidentemente, também uma obra, sei lá, de biologia, de química, é cultura. Agora, não é só isso, quer dizer, há muitos outros contributos que nos vêm da filosofia, da antropologia, da sociologia e também, por que não, da teologia. O que é que se espera daqui para a frente com esta nova casa, digamos assim, uma casa que espalha no fundo e espelha também a mensagem da religião católica? O que é que se espera daqui para a frente? O que é que Dom Manuel, neste caso, espera que este espaço possa trazer também aqui à Diocese do Porto? Espero fundamentalmente que o próprio público seja exigente e que exija que haja aqui obras de referência. As nossas editoriais em Portugal não podem ir para obras assim muito profundas. Porquê? Porque o mercado livreiro é mínimo. Nós somos 10 milhões. Angola, Moçambique e tudo isso, que alinham até certo ponto com Portugal, têm pouco consumo, por motivos óbvios. O Brasil é um mundo de referências, mas isso tem as suas editoras e eles não estão muito ligados à nossa produção. Portanto, em inglês, em italiano também, para quem o dominar, em francês, em espanhol, que esta livraria tenha obras de referência que ajudem, de facto, a esta formação mais científica da fé. Que seja um ponto de luz, que eu apanhei ali há pouco, que falavam de ser um ponto de luz, não é? De certa forma. É, exatamente, que esta livraria seja, a nível desta dinâmica da fé, de uma fé que se quer culta, um ponto de luz. Muito obrigada por ter estado connosco aqui, mais uma vez, no Viver aqui connosco. Muito obrigada. E em casa espero por nós, porque nós vamos regressar aqui a esta inauguração, a este dia especial desta livraria Paulos, aqui na cidade do Porto. Vamos saber mais detalhes também sobre a editora Paulos e a sua história, por isso fique desse lado. Até já. Estamos de regresso a este dia de celebração da inauguração da Livraria Paulos aqui na cidade do Porto, e eu comigo já tenho o irmão Darley Zana. Olá, muito boa tarde, obrigada por estar aqui connosco neste dia tão especial. E antes de mais eu gostava de recuar um bocadinho no tempo, também para explicar lá para casa, no fundo, a origem da editora Paulos, que depois tem, como é natural, estas livrarias espalhadas por muitos locais, não é? Mas quando nasce esta editora, qual é a história por detrás de tudo isto? Olá, então, antes de mais nada, um grande abraço a todos os telespectadores do Porto Canal. É uma alegria estar aqui, falar para esse dia da nossa abertura da livraria. Livraria que para nós paulistas é muito importante, porque a nossa missão é evangelizar através dos meios de comunicação social. Então, nós temos a editora Paulos, que é muito conhecida em todo Portugal, e a livraria, obviamente, é esse ponto de difusão. Como falamos na inauguração, lemos um pequeno trecho do nosso beato Tiago Alberione, que é o fundador da família paulista, e ele começou o trabalho com edições em 1914 em Alba, no norte da Itália, e a partir daí teve essa intuição de que as pessoas já não iam à igreja, era preciso chegar até as pessoas através dos meios de comunicação social. Na época, obviamente, em 1914, era o jornal, a revista e os livros. Então ele teve essa intuição de começar a publicar livros e abrir livrarias por todo o país. Ou seja, desculpe interrompê-lo, de certa forma é uma maneira de chamar as pessoas para a religião católica e aproximá-las da igreja. Exato, era exatamente essa a intuição. E imagina, isso foi há 100 anos, hoje seria ainda mais atual, porque as pessoas não iam mais à igreja já naquela época, então eles tinham essa necessidade de levar a mensagem de Deus, levar o evangelho até onde estavam as pessoas. Então é uma forma de as pessoas frequentarem esse ambiente. Então a livraria ele chamava sempre um púlpito. Para ele a livraria era um templo, era como uma igreja, porque a livraria devia ser esse modo onde as pessoas têm contato com a palavra de Deus, com o evangelho, com a doutrina católica, sintam também um espaço de oração, de reflexão.
E, obviamente, com o tempo isso foi evoluindo, porque nós também entramos muito com um contributo cultural também, né? E aqui na cidade do Porto isso é muito importante, penso que será importante essa livraria nesse sentido também, não só como um ponto de referência para a igreja, como um aspecto pastoral, espiritual, mas nós hoje publicamos muita coisa de ciências sociais, de filosofia, de política. Abriram então, um pouco o leque, não é? Um leque, então o nosso fundador dizia, devemos falar de tudo a partir do Evangelho, de tudo cristamente. Então, certamente todos podem encontrar hoje na Livraria Paulus toda essa gama cultural de livros nos mais variados aspectos, de antropologia, sociologia, ciências sociais, no modo geral, comunicação, em geral comunicação. Então, nós temos muitos estudos de comunicação sobre a importância das redes sociais, da televisão, do rádio hoje, não só a nível religioso, mas, por exemplo, na educação, na influência das crianças. Porque eu há pouco falava com o Bispo Dom Manuel Linda também da oportunidade de aqui termos um leque de livros que abrange várias faixas etárias, porque nós até acabamos de passar por ali, se calhar para os pequeninos que começam a sua ligação com Jesus e começam a conhecer a religião, e depois outros livros, obviamente, que já necessitam outra idade, não é? Exato. Para compreender. Isso é uma preocupação muito forte da nossa hoje, da Paulus Editora. E, como eu dizia antes, nasceu na Itália, mas depois se espalhou por todo o mundo, chegou em Portugal nos anos 50, então já temos uma grande tradição. E hoje sente muita necessidade de começar com as crianças, começar desde pequenos. Às vezes até com as crianças que ainda não sabem ler, porque é importante elas terem contato com o livro, nem que seja só como um objeto físico, como um brinquedo, com a imagem, as imagens, ou os pais lerem essas pequenas histórias para a criança, porque assim vai criando gosto pela cultura e pela leitura, pela cultura. E o fato de promover a leitura não é só uma questão intelectual, digamos, é uma forma dela desenvolver o raciocínio, desenvolver a opinião crítica, o senso crítico, aprender a tolerância, a convivência. Então, os valores, não é? No fundo, os valores que são exato. Então, a criança hoje, na através das pequenas, de uma leitura saudável, certamente aprende muitos valores e melhora a sua convivência, a sua própria relação com os outros, quer dizer, o grau de civilidade, digamos, né? Então, desde pequenino. Então essa é a preocupação, começar com as crianças, por isso nós desenvolvemos muito mais a área infantil, a área juvenil. E não são só temas religiosos, então é isso, enfatiza todos os valores humanos, né? A amizade, o amor, a solidariedade, a relação, então são várias temáticas, é uma forma também de aprofundar e criar esse gosto na criança. Penso que esse é o objetivo principal. Quando a criança cria o gosto pela leitura, depois se torna tudo se torna mais natural, não é? Se tivéssemos que definir, assim, resumidamente, a missão desta Livraria Paulus, neste caso, esta que abriu portas hoje aqui no Porto, o que é que se espera deste espaço aqui e junto também dos portuenses, não é? Então, e da Diocese do Porto? Sim, esse é um espaço de cultura. Então, nós vemos as livrarias muito mais do que um ponto de venda. A livraria não é um negócio. Exatamente. Então, essa é um pouco a nossa missão, não ver a livraria como um ponto de venda de livros ou de objetos. É um ponto de encontro, um ponto de cultura, um ponto de formação, um lugar onde as pessoas podem vir, encontrar um ambiente agradável, sentir acolhidas, um ponto de encontro. Mesmo a própria, e desculpe interromper, a própria decoração, digamos assim, a arquitetura do espaço apela um pouco a isso, um espaço de paz, é tudo muito branco, tudo isso tem influência, não é? Em geral, as nossas livrarias são um pouco assim, muito iluminadas, muito claras, dá esse sentido de acolhimento, né? Então, eu gosto muito de ver as livrarias como um faro, né? E principalmente nas cidades, em geral, vemos isso no mar, que é para orientar os navios, não é? Os barcos. Verdade. Mas quando nós pensamos um farol dentro da cidade, é também que possa ajudar a orientar as pessoas, dar uma luz, dar um segmento, sobretudo nesses tempos que vivemos de dificuldade, de sombras, e agora estamos em meio também nesse medo de guerra. A livraria também ajuda a ser esse ponto, porque quando refletimos de esperança, de formação, porque quando começamos a ler, a refletir,
abrir um pouco o nosso horizonte, né? Nos tornamos mais tolerantes, nos tornamos mais dialogantes, então isso tudo ajuda também a compreender o mundo, compreender a sociedade e estarmos mais abertos, obviamente, e mais atentos, não é? Muitas vezes. Às problemáticas, mais sensíveis também, né? Mais Por falar em livros, hoje é também um dia especial porque lança aqui no Porto, o irmão da Lei, que também é escritor, portanto acaba por lançar aqui Simplesmente José, que também acaba por fazer todo o sentido neste dia de São José, não é? Pode-nos resumir um pouco qual é a história deste livro? Exatamente, então é uma grande alegria lançar exatamente hoje. Eu já escrevi outros livros, mas esse São José tem um sentido particular. E lançar hoje, no dia de São José, e o dia do pai também, né? Porque exatamente São José é esse modelo de pai, é o modelo de paternidade. E o Papa Francisco, no ano passado, escreveu um documento muito bonito chamado Patris Corde, que fala exatamente sobre a paternidade de José, a paternidade de José. E o meu livro nasceu nesse contexto do ano de São José, que celebramos no ano passado, e que traça esse perfil de São José. A ideia era dar voz a José. Então é um romance escrito em forma de fantasia, leve, descontraído, uma narrativa, não tem dados históricos, bíblicos, fundamentação histórica no sentido, não é um livro com tantos detalhes, fontes, mas é uma narração mais leve, mais suave, uma narrativa em forma de romance, só que a originalidade é que é o próprio José, seria uma espécie de autobiografia. José... Mas é escrito na primeira pessoa? Primeira pessoa, exatamente. Então seria o José em primeira pessoa, descreve a sua vida, começa a contar os momentos fundamentais, desde a sua infância, a sua adolescência, a relação com seus pais, a relação... Então tem alguns momentos que são... Obviamente, existiram, mas não são recontados na Bíblia. Por exemplo, quando ele encontrou Nossa Senhora, Maria, primeira vez que ele viu, como ele se sentiu apaixonado, como foi, o que ele sentiu quando Jesus falou a primeira palavra, quando Jesus deu o primeiro passo. Essas coisas faz parte da vida humana, faz parte da vida paterna, da relação familiar. Menos, ou seja, às vezes as pessoas têm a dificuldade da parte que é mais científica, mais real, para a parte... não tão... porque há pessoas que não acreditam de certa forma, não é? Sim. Não sei se está a compreender aqui o meu raciocínio, ou seja, é tornar um pouco mais real a vida do dia-a-dia neste livro, de certa forma. Exato, o objetivo era traçar um rosto humano. Exatamente. José humano, não é aquele santo distante, sobrenatural, mas era um rosto humano, exato, verdadeiramente pai, mas também é esposo, também é filho. Então ele conta os seus sentimentos, as suas dúvidas, os seus questionamentos, as tensões. Então quando ele também teve dúvida, vê Maria grávida, né, ele começa a questionar e não sabe para onde ir. Então todas essas questões, um José extremamente humano, extremamente sensível, e por isso forma de romance foi um pouco que me permitiu ter essa liberdade criativa, digamos assim. Obviamente respeito aquilo que diz na Bíblia, respeito o que diz a tradição, mas depois crio outros momentos e principalmente ver o mundo através dos olhos de José, colocarmos nos pés de José, no coração, sentir as coisas conforme ele teria sentido. Então esse é o exercício de fantasia que tentei transmitir um pouco através dessa obra. Muito bem. Que obviamente está agora aqui lançar também hoje, lançar hoje no dia de São José e aqui no Porto também. Com muito significado, não é? Muito obrigada, irmão Nolei, por ter estado connosco e obrigada também por trazerem para aqui esta Livraria Paulos. Obrigada por ter estado no nosso programa e em casa fica assim a descobrir que já existe aqui a Livraria Paulos na cidade do Porto, que tem, como tivemos a oportunidade de compreender, esta missão de ser também um ponto de luz nesta altura mais complicada a nível mundial. Portanto, está aqui um local de encontro onde pode vir e sentir-se com mais relaxado e poder sentir-se mais próximo da religião católica.